Olá, meus amores, voltamos. Estava morrendo de saudade de vocês, né? Estão quase na reta final. Essas são as últimas disciplinas e eu muito orgulhosa de fazer parte desses últimos momentos, né? Já sou madrinha da turma, então muito feliz em voltar a trabalhar com vocês novamente. Essa disciplina é uma disciplina gostosa de ser aprendida, uma disciplina gostosa de dar. Por quê? Porque é uma disciplina que a gente vê realmente a euforia e o teor da profissão. Essa disciplina é urgência e emergência. Eu vou tentar trazer para vocês de maneira mais simples, maneira mais simplificada, também porque o momento não nos permite, nós não temos muito tempo, né? A gente vai fazer essa aula que a gente vai falar de legislação, tá? A legislação da urgência e emergência, e quando a gente vier para a aula presencial, eu vou tentar trazer para vocês algo mais prático, né? Algo mais rotineiro na urgência e emergência. A princípio, o que é que vocês precisam saber, até mesmo para nível de concursos públicos? É necessário que vocês saibam como surgiu a implantação e quando o governo entendeu que era necessário que se tivesse sistemas de urgência e emergência. A urgência e emergência ela já acontece há muito tempo. Porém, apenas em 2001, o governo implementou um sistema estadual de referência hospitalar. A urgência e emergência, falando a nível nacional, a nível do Ministério da Saúde, ela já existia. A gente já trabalhava, a gente já tinha SAMU e hospitais de referência. Porém, em 2001, ele implementou sistemas estaduais, onde o Estado tem que compactuar com os municípios para que se tenha uma rede hierarquizada, um fluxo de rede organizado. Qual o objetivo dessa implementação desses sistemas? Estimular e apoiar em cada estado a organização e conformação de sistemas de referências hospitalares. Professora, não estou entendendo. Por exemplo, São João é a nossa referência de todos os municípios circunvizinhos, né? De Gervásio, Campo Alegre, João Costa, Nova Santa Rita. É como se São João estivesse aqui no meio e os municípios estivessem aqui ao redor e São João São João é a nossa referência de atendimento. O que é que esse sistema estadual de referência hospitalar ele engloba? Ele engloba APH, que é atendimento pré-hospitalar, que, trocando por miúdos, é o nosso SAMU, centrais de regulação, hospitais de referência, treinamento e capacitação das equipes de atendimento. Nós vamos estudar cada um separadamente. Mas, a princípio, o que é que nós precisamos saber? Qual é a diferença entre urgência e emergência? Tem pessoas que, ao falar na urgência e emergência, assemelham, já ligam que é uma única coisa, porém não é. A emergência, ela se caracteriza como um risco imediato de morte, ou seja, a gente tem um risco iminente de morte do paciente. É uma coisa que precisa ser atendido agora, a curto prazo. A gente tem exemplos aqui, ó, intoxicações alimentares, dores no peito, desmaios, crises de asma, dor abdominal forte, vômito, febre acima de 39, perda de função e formigamento nos braços e pernas e cortes profundos. Já a urgência, a gente tem exemplos aqui, ó, dores de cabeça, vômito, dor de ouvido, diarreia, febre abaixo de 39, dor de coluna. São situações em que o paciente apresenta quadros que eles podem ser considerados, que eles não são considerados iminentes de morte. O paciente ele pode esperar. Existe uma escala, que é chamada escala de Marshmallow, que é uma escala onde a gente faz a priorização de pacientes. O que é essa priorização? É aquela triagem que tem no hospital daqui, né, nosso hospital referência. Antes do paciente ir para o médico, ele não passa pelo enfermeiro para uma triagem? Pronto, é o que a gente chama dessa escala de urgência e emergência. O conceito do Ministério da Saúde é o seguinte: segundo a portaria 2048/2002, urgência é uma condição imprevista de agravo da saúde ou sem risco potencial à vida, com necessidade de assistência à saúde imediata em até 24 horas ou antes. Tem, na escala, que a gente vai ver separadamente, a gente consegue ver que tem atendimento que tem que ser em 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Mas, falando de forma mais abrangente, a urgência, elas caracterizam atendimento de 24 horas. A emergência, a condição imprevista de agravo à saúde com risco iminente de morte, tem que ser agora. Quando é urgência, a gente consegue esperar até 24 horas para a gente atender o paciente. Por exemplo, nós temos um paciente que teve um acidente automobilístico e um paciente que está com diarreia
e febre abaixo de 39 graus. Qual nós vamos atender primeiro? O paciente que teve um acidente. É um paciente de emergência, que precisa de atendimento agora, e o paciente que está com diarreia e febre abaixo de 39 graus é um paciente de urgência, que a gente consegue atender ele, porém ele consegue esperar. As condições clínicas dele faz com que ele possa esperar. Por que é importante ter essa diferença de conceitos? É necessário que a população também entenda essa diferença de conceitos. E cabe a nós, profissionais da saúde, né, induzirmos essa população a entender isso. Indivíduos em real condição de emergência, os não caracterizados como urgência e aqueles que buscam atendimento no serviço pela proximidade, facilidade de acesso e não prioritariamente pela gravidade da condição de saúde. É o que mais acontece. Paciente com um quadro no qual a gente conseguiria rapidamente resolver na unidade básica de saúde, que é a porta de entrada dos serviços de saúde, ele vem para o hospital. E o que acontece? Sobrecarrega o atendimento hospitalar, que deveria ser de urgência, que deveria ser de emergência e não de urgência. Crescente demanda inadequada, o hospital fica lotado de urgência e as emergências chegando e acontecendo aquele acúmulo de pacientes, onde facilmente seria resolvido numa UBS. Reordenar a atenção em saúde de maneira que possa efetivamente iniciar-se na atenção primária de forma qualificada e resolutiva. Se a gente tem a porta de entrada, que é a UBS, de maneira eficaz, se a gente consegue resolver, nós, a equipe de saúde da UBS, conseguimos resolver os problemas na UBS, o paciente não precisará chegar até a rede hospitalar, onde, para sua condição de saúde, não há necessidade de que ele chegue. Cabe ao poder público capacitar-se para responder às demandas de saúde vinculadas à assistência de um paciente em estado crítico ou potencialmente crítico. O que é que a gente vai evidenciar nessa aula? Os tipos de atendimento. Componente pré-hospitalar móvel, que é o SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Componente pré-hospitalar fixo, que são unidades básicas de saúde, unidades não hospitalares de pronto atendimento, que é o que a gente consegue resolver uma diarreia, a gente consegue resolver uma gripe, a gente consegue resolver dor de coluna, por exemplo, que é muito comum, dor lombar. A gente consegue resolver isso na atenção básica, porque lá nós temos uma equipe. Componente hospitalar, que são as unidades de urgência, emergência hospitalar, que realmente são para aqueles pacientes que requerem um atendimento emergencial, que é no caso do Hospital Regional Terezinha Nunes de Barros, que é a nossa referência, onde tem enfermarias, os hospitais de referência maiores, centro obstétricos, centro cirúrgico, e o componente pós-hospitalar, que são as casas de apoio, hospital dia, serviço de reabilitação. Vocês já devem ter ouvido falar daquele serviço atendimento em casa, que é o atendimento que o NASF, né, que é a outra parte da equipe de saúde, faz em casa, que é um atendimento continuado, que é um atendimento pós-hospitalar. Em cidades maiores também, a gente tem casas das gestantes, por exemplo, que quando a mãe, Floriana é a nossa referência obstétrica. Quando a mãe sai do centro obstétrico de Floriano e não é da cidade, precisa de algum lugar para ficar, a gente tem, por exemplo, o componente pós-hospitalar. Lá tem uma casa da gestante. É um outro sistema, uma outra qualificação do sistema. Falando mais profundamente de cada atendimento, o atendimento pré-hospitalar, que é o móvel, né, que é o do SAMU, ele procura chegar precocemente à vítima de agravo de saúde de natureza traumática, não traumática, psiquiátrica, seguindo o transporte adequado para o serviço de saúde. É aquele que a gente faz convencionalmente, através da ligação 192, onde a gente fala com o atendente, é transferido para o médico, a gente consegue falar as características do paciente no momento e o médico libera a ambulância. Entendido como uma atribuição da área da saúde, o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel é organizado e constituído por uma central reguladora, equipe e frota de veículos, além de contar com uma retaguarda na rede do serviço. Como é que o SAMU demora a chegar? A gente escuta muito isso, mas acontece que para que se faça para que se tenha uma demanda organizada, é necessário que se passe por sistemas. Ainda é uma dificuldade, sim, só que eu acredito que hoje já bem menos.
A gente tem uma central reguladora do SAMU, a nossa é localizada em Teresina, ou seja, primeiro a gente liga para Teresina, aí eles pedem o local onde a gente está falando, o local onde é o acidente, e aí Teresina entra em contato com o SAMU de São João via rádio, que é muito rápido, e libera a ambulância. Nessa modalidade de atendimento, o fator tempo é fundamental. Quando tu tá lá e tu é socorrista do serviço móvel de urgência, tu precisa ser ágil, tu precisa ser eficaz no teu atendimento, porque o tempo vai dizer muito sobre a condição do paciente, o desfecho do caso desse paciente. Seguida de transporte ágil para a instituição que oferecerá o atendimento definitivo. No nosso caso aqui, a gente tem a única cidade que tem SAMU fora São João, né, da referência do nosso meio, da nossa referência Lagoa do Barro, salvo me engano. Que é o mesmo procedimento. Lá é uma rede descentralizada. Existem duas modalidades de SAMU, o suporte básico e o suporte avançado. No suporte básico, a gente só tem condutor e técnico de enfermagem. No suporte avançado, nós temos condutor, técnico de enfermagem, médico e enfermeiro. Professora, qual a diferença? De acordo com as condições que tu, socorrista, ou a pessoa leiga, passar do momento do acidente para o médico, é o momento em que o médico da regulação, porque a gente fala com o médico da regulação, fica o médico plantonista na regulação, ele vai liberar o suporte avançado ou básico. Ele é quem vai conseguir, juntamente com quem está ligando, identificar se é necessário o suporte básico ou avançado. E as atribuições em relação a USBV ou USAV são as mesmas. A diferença realmente é só a composição da equipe. Atendimento hospitalar. As unidades de emergência hospitalares ou pronto-socorro oferecem atendimento imediato e ininterrupto aos pacientes adultos e crianças em estado crítico ou potencialmente crítico. É necessário que a gente tenha uma capacitação desses profissionais adequada. Por quê? O paciente, quando chega na unidade de referência, né, que é o hospital, o pronto-socorro de urgência e emergência, dependendo da sua condição clínica, ele necessita ter um atendimento rápido. A gente precisa referenciar esse paciente de maneira rápida, caso necessário ser transferido para uma outra rede especializada. Classificação de risco, é o que a gente falou lá atrás. Existe uma escala onde a gente consegue classificar o risco do paciente, a gente consegue diagnosticar se o paciente precisa ir para um hospital de média complexidade ou de grande complexidade. A regulação médica das urgências e emergências. É muito comum a gente ouvir falar assim, fulano sofreu um acidente e não saiu a senha ainda. O que é essa senha? Essa senha é uma maneira onde o governo entendeu que conseguiria reorganizar o sistema. Por quê? Quando o paciente caía aqui em São João, ele era mandado para Teresina, né, sem comunicar e sem ter sistema para que o paciente conseguisse ser acompanhado. Quando chegava lá, ficava em corredores e tinha aquela dificuldade. A central de regulação é justamente para isso. A intenção da central de regulação é essa, é encaminhar o paciente já para um determinado leito, onde ele não fique em corredores correndo o risco de uma possível infecção hospitalar. A implementação dessas centrais é um elemento ordenador e orientador dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Essas centrais são estruturadas em níveis estaduais, regionais e municipais, onde a gente consegue qualificar o fluxo dos pacientes. Nessa imagem que vocês estão vendo, tá vendo que tem o 192, que é onde a gente liga, né, que é o primeiro serviço. Depois a gente fala com o primeiro atendimento, que geralmente é um técnico em regulação de um auxiliar de regulação, ele encaminha para o médico, a gente passa a situação para o médico faz o empenho, que é o rádio, e manda a ambulância. E a ambulância chega ao serviço hospitalar. Isso aqui tudo faz parte de uma regulação. O SAMU é uma grande regulação. É um exemplo de regulação. A gente tem o SAMU e tem a regulação normal, que é quando o paciente teve uma fratura de fíbia, né? Teve uma fratura de fíbia. A gente vai solicitar a regulação, uma vaga para esse paciente, porque vai precisar de uma cirurgia. A regulação liberou uma senha para Floriano. O paciente vai, mesmo que lá demore, o paciente está no sistema e se sabe que é necessário fazer tal procedimento. O atendimento pré-hospitalar fixo é uma assistência prestada no primeiro nível de atenção. Os pacientes portadores de quadro agudo, de natureza clínica, traumática,
que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, provendo um atendimento de transporte adequado. Esse atendimento é prestado por um conjunto de unidades básicas de saúde. Esse aqui é o que a gente fala de porta de entrada. Esse atendimento pré-hospitalar fixo é o da rede básica da rede de atenção básica. É quando a equipe de saúde da família, juntamente com a equipe de agentes comunitários de saúde, consegue identificar problemas clínicos. Por exemplo, paciente hipertenso e a pressão está descontrolada. Pode ser que o paciente tenha um AVC ou um infarto, o que caracterizaria uma emergência. Porém, nós temos esse atendimento pré-hospitalar fixo, que é onde a equipe consegue controlar essa medicação à base de orientações, de medicações prescritas pela equipe, acompanhamento nutricional, acompanhamento com educador físico em grupos de idosos, e a gente consegue fazer esse atendimento pré-hospitalar sem sobrecarregar o hospitalar, porque, de fato, a gente consegue resolver num ambiente pré-hospitalar. Caso a gente não consiga resolver, o paciente tem um pico hipertensivo à noite, a pressão vai para 23/14, realmente é um atendimento de emergência e ele precisa ir para o atendimento hospitalar. Vamos para a segunda parte da aula, onde ainda a gente fala de regulamentação.